Antes que eu seja fuzilado nesse 3 de maio de 1808, eu gostaria de ensinar para vocês sobre o romantismo no século XIX. Então, bora comigo! Antes de mais nada, vamos fazer um contexto histórico do século XIX. Ele é marcado pelo avanço do liberalismo burguês, tanto político como econômico, pelo nacionalismo, o desejo de nações tornarem-se independentes, o início do processo de unificações da Itália e da Alemanha, a valorização da cultura, do folclore, o sentimento nacionalista. E temos também aí um avanço da classe operária, junto com ela o surgimento de ideias socialistas. O século XIX ele é marcado por várias correntes artísticas. Vamos começar por essa então, pelo romantismo, marcado sobretudo pelo nacionalismo. Em 1830, a Revolução Liberal na França. 1848, a Primavera dos Povos na Europa, derrubando vários reis absolutistas, restabelecendo governos constitucionais. Esse é o contexto do romantismo, a valorização de fontes da subjetividade, os sonhos, a fé, a saudade. O romantismo baseia-se nesse sentimento, tá? De nacionalismo, de valorização da natureza, do folclore de cada nação. O romantismo também vai negar a estética do neoclássico. Novamente teremos a valorização da cor, criando efeitos de dramaticidade bem típicos daquele contexto histórico que a Europa estava vivendo no século XIX. Vamos ver então agora algumas obras do romantismo. Vamos começar por esse autor maravilhoso que é o Goya, espanhol. Goya ele faz a transição do neoclassicismo para o romantismo. Se você reparar na pintura Saturno devorando um filho, vocês percebem traços mais grosseiros, mas um jogo muito forte de luz que gera mais dramaticidade, mais tensão para a obra. Sem dúvida alguma, nós já temos aí importantes traços do romantismo do século XIX. Mas, sem dúvida alguma, mais importante em Goya são as suas obras de cunho histórico, como veremos agora no fuzilamento de 3 de maio de 1808. Esse quadro representa o fuzilamento em 3 de maio de 1808 por soldados franceses de cidadãos espanhóis contrários à ocupação de seu país pelo imperador Napoleão I, ali no contexto do bloqueio continental, pessoal. Observando essa pintura, podemos notar, pelo jogo de luz e sombra, que se trata de uma composição diagonal. A luz concentrada sobre o homem de camisa branca, com os braços abertos, levantados, nos dá a certeza da morte iminente e já vivida pelos companheiros tombados no chão. O tratamento dado pelo artista a essa pintura é importante na medida em que universaliza o tema da repressão política, percebido até hoje em muitos governos atuais, superando o fato particular da Espanha. Então é uma obra que acaba sendo universalista por denunciar invasões, repressões, tá? Goya consegue, com isso, acentuar o contraste entre o aspecto individualizado dos homens que vão morrer e o aspecto anônimo dos soldados que atiram, representados sem rosto. O fuzilamento ocorrido em 3 de maio de 1908 é, então, apenas um pretexto para Goya expressar, de forma geral, as lutas da liberdade contra a tirania. Eugène Delacroix, esse francês genial, talvez seja o autor mais conhecido do romantismo europeu. A sua obra mais famosa é A Liberdade Guiando o Povo. Esta obra maravilhosa aqui, enquanto vocês escutam o Sabiá cantar. Bem, o pessoal, essa obra refere-se à Revolução Liberal de 1830 na França.
Essa Revolução Liberal ela vai depor o governo de Carlos X, Conde de Artois. Depois de Napoleão, houve um período curto de volta dos Bourbons ao poder. Lembra? Congresso de Viena, Santa Aliança, então os Bourbons voltam ao poder na França. De 1815 até 24, quem governa é o Luís XVIII, um absolutismo moderado, não tão intenso. O problema vem com o irmão dele, o Carlos X, tá? Que vai tentar reviver aquele absolutismo radical, ferrenho, do período anterior à Revolução Francesa. Vai censurar a imprensa, vai dissolver o parlamento francês, tá? Só que tudo isso vai levar à Revolução Liberal de 1830. Esta revolução vai depor o Carlos X e vai levar ao poder Luís Felipe, o rei burguês. Lembra que eu disse a força do nacionalismo, do liberalismo nesse período aí. Então, apesar desse quadro mostrar a bandeira tridente da França, esse quadro ele até ele retoma alguns temas da Revolução Francesa. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, tá? Mas não é um quadro da Revolução Francesa. Cuidado muito com isso no vestibular e vocês que também estão curtindo esse vídeo por gostar de história, tá? É um quadro que retrata a Revolução Liberal de 1830 na França. A liberdade guiando o povo. E olha que legal, a mulher está com o seio de fora. A partir daí, o seio de fora torna-se símbolo de liberdade feminina também. É por isso que muitos movimentos do século XX, lá no movimento feminista, tá? Muitas mulheres vão queimar sutiãs em praça pública. Nem mostrava o seio, mas ao queimar o sutiã, estava se libertando, entre aspas, da opressão. Se o seio de fora é símbolo da liberdade, né, o sutiã seria o símbolo da opressão. Então por isso que você tem aquelas manifestações feministas da década de 60, 70, Estados Unidos, na Europa, um pouco no Brasil também, as mulheres queimando sutiãs. E também muitos festivais de rock, né, as mulheres mostrando seios, porque tornou-se símbolo de luta e de resistência, tal como no quadro A Liberdade Guiando o Povo. Bem, na metade do século XIX, já começamos a viver a segunda revolução industrial, o imperialismo sobre a África e a Ásia, e na Inglaterra vai se destacar Turner. Turner, ele vai valorizar o inóspito, o exótico, o gosto pelas aventuras, para buscar retratar essas paisagens e esses sentimentos em suas obras, como nessa que eu vou analisar para vocês, chamada de O Grande Canal. Em Um Grande Canal, Turner combina a representação fiel da realidade com sua atmosfera. Os tons claros, como o amarelo e o laranja, turminha, são mantidos puros, isto é, eles não foram neutralizados com o branco. Por isso, galera, é que eles parecem mais brilhantes, principalmente se vistos em oposição às áreas de cor que foram neutralizadas. O efeito geral é uma paisagem com um brilho tal que levou John Constable, outro pintor do mesmo período, inglês também, a chamar as telas desse período de Turner de visões douradas. Outro gigante inglês é John Constable, contemporâneo de Turner, né? Acabei de falar que ele admirava muito seu contemporâneo aí. Bem, pessoal, Constable, ele, apesar de admirar bastante o Turner, vai ter uma obra mais serena. Turner é uma obra mais agitada, né? É velocidade ali. O Constable não, é uma obra mais serena, que vai saber retratar a juventude, o cotidiano do autor das obras. Vamos analisar aí essa obra muito famosa dele, chamada de A Carroça de Feno. Por meio de uma vasta gama de cores extraída da observação e do contato direto com a natureza, o artista obteve um efeito maior de vivacidade. Repare na obra, pessoal.
Além disso, o rio reflete a luz que vem do céu, dando maior luminosidade à cena e maior serenidade à paisagem. Constable, por sinal, considerava a luz o elemento da natureza fundamental para a pintura paisagística. A partir da segunda metade do século XIX, guiados pela razão, pela ciência, pelo positivismo, pela segunda revolução industrial, começa a surgir na Europa um movimento artístico chamado de realismo. O realismo ele vai criticar a artificialidade do romantismo e do neoclassicismo. Mas isso nós veremos na próxima aula. Um beijo para todos. E citando os jovens de maio na França, sejamos realistas, que se peça o impossível.